E aí, eu sou Alexandre Matias, estamos começando mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. E hoje eu tenho o prazer de receber minha amiga Janara Lopes, que comanda o Ideia Fixa, coletivo de designers fodaço. A gente vai falar um pouco de trabalho, vai falar um pouco de quarentena, vai falar um pouco dela, né? Ela que é uma das figuras mais fodas e doces que eu conheço. A gente conhece da internet faz muito tempo, tem um astral bom e um olhar bom sobre as coisas. A gente vai falar de quarentena, de trabalho, enfim, sabe como é que os papos rolam por aqui, né? Vou chamá-la aqui, aquele momento da conexão que demora para entrar. E vamos ver aqui. Aí ela está entrando. Cadê? Pronto. Oi? Foi. E aí, Janara, tudo bem? Tudo bem, você, querido? Tudo bem, aquela famosa frase, saudação retórica, né, hoje em dia, né? Tudo possível. Na Mas você medida está do tá onde agora? Estou no interior de Goiás, na cidade onde eu nasci, que se chama Goianésia, Goiás. Goianésia é entre Brasília e Goiânia, é isso? É, meio, Perto, perto perto de tudo. Anápolis, fica umas 2 horas de Goiânia. Perto de Olha, Anápolis. Uhum. E tá aí desde o começo da quarentena? desde o começo, eu acho que eu fiquei 2 semanas em São Paulo, aí eu vim pra cá, porque eu acho que desde que eu me mudei, assim, saí da casa da minha mãe, que faz muito tempo, eu acho que eu nunca mais tive uma oportunidade de ficar muito tempo com ela, e eu achei que esse era o momento para fazer isso. E foi bom? Tá sendo bom? Excelente nesse ponto, assim, eu acho que ela Que tá legal. gostando bastante da minha presença. Você saiu daí e foi para Curitiba ou passou por outro lugar antes? Daqui? Não, É. não, eu vim de São Paulo para cá e tô aqui desde Não, não, então. não, Aí, não, não. Desde que você saiu da casa da sua mãe. sim, na verdade, eu nasci aqui, eu fiz segundo grau em Goiânia, Uhum. aí eu fui para Curitiba, aí fiquei em Curitiba há 11 anos e aí depois São Paulo, há 10 anos. E quando você fazia o segundo grau, você já não morava. Tua mãe sempre morou aí? Sempre morou em Goianésia, eu saí da casa da minha mãe com 14 anos de idade. Entendi. E é a mesma casa que você morava? Que É a ela tá? mesma casa. Nossa, então deve estar sendo um belo flashback, né? Dormindo em cama de solteiro, essas coisas. E agora você está voltando para São Paulo. Tô voltando para São Paulo, dia 22. Mas não fica em São Paulo por muito tempo. Acho que não, vou ficar um pouquinho lá só, porque eu quero matar a saudade dos meus gatinhos que estão lá sendo cuidados pelo meu roommate, mas eu acho que eu fico um pouco nômade ainda até entender a necessidade de estar em São Paulo. Inclusive, estou pensando em me mudar de São Uhum. Tem muita gente pensando nisso. Essa é uma das constatações que está rolando, enfim, né? Uma coisa que a gente estava até falando antes de começar a gravar, que essas conclusões que a gente vai chegando nessa época de quarentena vão mudando aí à medida que as coisas vão passando. Como é que você está encarando isso aí? Paulo. Pelo menos assim, né? Para mim, qual que é o lance de estar em São Paulo, né? Eu acho que a primeira coisa é que todo mundo agora teve uma noção de que a gente realmente consegue trabalhar, desde que haja trabalho, a gente Uhum. consegue trabalhar de qualquer lugar. Eu tenho sócios, sou sócia do Estúdio Coletivo, que é um estúdio de design e ilustração. Eles, pelo menos, tiveram um baita aprendizado, porque eu acho que eles sempre tiveram uma certa resistência em relação ao home office e tal, e agora eles entenderam que, por exemplo, em São Paulo, uma pessoa que mora muito longe do trabalho, ela já chega cansada no Uhum. trabalho. Total. Então, eles entenderam que tem gente que rende muito mais em casa. Algumas pessoas nem tanto, algumas pessoas gostam de estar ali no ambiente, né? Então, a gente está repensando isso tudo. Uhum. Pensando em estrutura, porque nesse momento a gente está numa casa enorme, né? A gente divide uma casa bem grande e tal. A gente já está meio que pensando, provavelmente vamos para um lugar menor, onde não precisa estar todo mundo. E São Paulo, assim, eu vou te falar que eu nunca fui apaixonada por São Paulo, assim, eu vou te falar que eu aprendi a lidar com São Paulo. Uhum. Total. E o que é legal em São Paulo são oportunidades, né? Você poder ver um monte de show, ter um monte de restaurante, tem aglomerações, né? Isso Uhum. são as vantagens de São Paulo. E como a sensação é de que a gente vai ter pelo menos mais um ano, talvez, bem esquisito pela frente,
Eu fiquei questionando se vale a pena continuar pagando um aluguel super alto e viver uma vida super limitada, né? Aham. Eu tô cogitando, é provável que talvez o ano que vem eu more em Curitiba, porque eu preciso estar perto de São Paulo, porque eu sempre tenho reunião, tem coisa ali, eu tenho que ter um ponto de contato, não posso ficar numa cidade que seja muito longe, muito difícil de acessar, mas eu tô com essa ideia na cabeça, então talvez ali a partir do fevereiro, março do ano que vem eu me mude, Mas tô refletindo. continuar numa cidade grande. A ideia não é ir para o mato, não é para um. Não, acho, pelo menos por enquanto não. Quem sabe Não. um pouco mais para frente eu não tô negando isso não. Porque tem muita gente que está cogitando isso, né? De tipo, vou Ah, aproveitar para ir para uma cidadezinha menor, perto de São Paulo, que aí exatamente tem essa disponibilidade. Eu, particularmente, venho repensando a minha estada em São Paulo, mas eu acho que é muito mais uma coisa de tem a ver com a história que tu falou. Eu quero voltar para Brasília, né? Porque quero ter você tem esse vontade? momento. Tem, Você tem tem, vontade? tem. É uma coisa de uns, sei lá, de uns 5 anos para cá, tem cada vez mais se sedimentado, uma coisa de retribuir de volta para a cidade e ao mesmo tempo sair dessa correria de São Paulo. Mas eu sou urbano, assim, eu já entendi isso, que eu não consigo pensar em, em ir para o mato. Mas você falou em coisa de aglomeração de São Paulo, mas São Paulo tem outra coisa que acaba sendo uma consequência do fato de ser um polo financeiro mais do que cultural, né? São Paulo não é propriamente um polo cultural, acaba sendo porque é um polo financeiro, Sim, que as pessoas acabam se encontrando, né? Não necessariamente em aglomerações, né? Mas você sim. consegue entrar em contato com outras pessoas com mais facilidade. E é outra coisa que a gente está revendo nesse período de quarentena, né? Que a gente consegue manter esses contatos sem necessariamente É almoçar num presente. restaurante caro e tomar um cafezinho de R$ 6, sabe? E se deslocar do outro lado da cidade. A gente está meio que é, conseguindo, aprendendo a lidar com essas ferramentas digitais, que sempre tiveram aí, mas a gente, de um jeito ou de outro, tinha preconceito, né? Sim. Eu acho que um monte de gente passou, está aprendendo, teve que aprender isso na marra. Essa, eu acho que talvez seja um dos poucos pontos positivos do que a gente está vivendo, né? Porque é difícil falar de coisas positivas no meio disso, mas eu acho que em relação ao trabalho foi um aprendizado para muita gente para perceber que o que a gente precisa é de uma internet decente e trabalho chegando, né? A gente pelo menos está passando por uma fase que é bem complicada, porque eu trabalho com a ideia fixa, o que basicamente que a ideia fixa faz? Eu tenho um hub, né, que tem umas 3.000, 4.000 pessoas, algumas milhares de pessoas criativos e artistas cadastrados, e a gente monta equipes para entregar projetos de comunicação de todo tipo. Pode ser um evento, pode ser pintar um muro, pode ser uma campanha digital, pode ser qualquer. Só que as marcas estão passando por um período ainda bem complicado. A gente está vivendo duas coisas bem pontuais e importantes para a gente. Uma são as marcas que não sabem direito o que falar, como se comunicar nesse momento. Não dá para ficar vendendo produto como se nada tivesse acontecido. Tem muita, né, gente revendo o que estava sendo dito. E eu tenho um dos meus principais clientes é o Facebook. E eles estão sofrendo uma mega pressão agora de Coca-Cola, Starbucks e um monte de empresas que estão falando, ou vocês derrubam páginas e postagens de discurso de ódio, e eu não vou mais anunciar com vocês. Isso está batendo, isso respingou assim, no meu trabalho bem forte. Só que eu falo, Aham, eu prefiro perder dinheiro e claro. isso acontecer porque isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, isso já devia ter sido feito assim há muito tempo. E se não é o dinheiro pressionando, não tem nada que vá mudar isso aí, né? Aham. Mas como é que você recebeu a notícia da quarentena, da pandemia, do ponto de vista do Ideia Fixa, né? Porque o trabalho do coletivo era como é que separava uma coisa da outra? Na verdade, assim, a gente coabita o mesmo espaço e criamos oportunidades um para o outro. Às vezes vem um trabalho que tem a cara do coletivo, ideia fixa, então a gente não necessariamente trabalha junto. O Entendi, coletivo é nosso sócio, mas nós não somos sócios do coletivo. entendi, entendi. E
E para a gente não foi complicado, porque a gente sempre trabalhou remoto, né? Eu trabalho remoto há muito tempo, apesar da gente fazer um monte de operação em loco e tal, a gente está acostumado a trabalhar com freelancer e remoto, então para a gente não foi nada complicado. A minha equipe é super enxuta, Uhum. não, então não precisei demitir ninguém, ninguém da equipe saiu, estamos com a mesma estrutura. Felizmente a gente começou o ano com caixa bom, porque o ano passado foi um bom ano, só que a gente teve uma queda bem grande de entrada de jobs, e agora estão voltando e com uma pressão muito grande para baixar valor, sabe? Eu acho que o mercado de comunicação vai sofrer um bom percalço aí durante um bom tempo, assim como vários mercados. Mas vocês, como é que vocês estão lidando com isso do ponto de vista de ser um coletivo e ao mesmo tempo você está em contato com pessoas criativas do Brasil inteiro e todos passando esse perrengue juntos, né? O que vocês estão, como é que Sim. vocês, como é que você está articulando esse momento aí do ponto de vista de alguém que lida com outras pessoas? Olha, eu ando recomendando, conversando com as pessoas, pensando, eu acho que você precisa ter um plano B. Então, eu estou vendo um monte de ilustrador e artista que está fazendo trabalho comissionado para pessoas mesmo. É um retrato, alguma coisa, então não está entrando um job de uma marca, então ele está trabalhando de pessoa para pessoa. Uhum. Eu mesmo estou desenvolvendo um aplicativo na área de RH e psicologia, RH, com uma amiga que é uma mega nerd dessa área, que é um plano B também fora ideia fixa. Mas eu estou provocando muitas pessoas assim, as coisas vão ficar estranhas por um bom tempo, é bom que você pense uma outra forma de usar o seu trabalho e rentabilizar o seu trabalho de uma forma que você ainda não tinha pensado, assim. E só que não está sendo fácil para ninguém, porque ninguém tem essa resposta muito fácil, assim, e muito simples, na verdade. Aham. Todo mundo meio que quebrando a cabeça para entender Acho que isso. você travou para mim. Não, a Sim. imagem, a tua É imagem tinha você mesmo, travado. né? Você Não, tá todo travou. mundo. Não, agora voltou ao normal. Todo mundo se repensando, e o que eu estava falando em relação ao contato com as pessoas não era só do ponto de vista do trabalho, mas também do Uhum, ponto de vista dos contatos mesmo, né? Assim, sei lá, você especificamente foi para casa da sua mãe, né? Eu tenho contato uhum, com os meus pais quase diariamente, que era uma coisa que eu não uhum. tinha antes. E fora vários outros amigos que eu, pelo menos, me coloquei isso como regra, né? De entrar em contato com todo mundo, perguntar como tá, e aí tá tudo certo. E aos poucos as pessoas estão se entendendo dessa forma, né? Você acha que isso também mexe com a gente, além da coisa do teletrabalho, a coisa da teleamizade ou da tele relação, seja amorosa ou simplesmente social, dá para, claro que não supre, mas isso ensina outras formas de lidar com isso, não? Ensina, né? Eu acho que não substitui, mas é interessante. Eu tive algumas experiências interessantes. Assim, um pouco antes de começar a quarentena, eu criei um grupo com as minhas amigas que são mais próximas. E elas não necessariamente se conheciam entre si. Uhum. E é um grupo que eu chamo de Mulheres da Minha Vida. E esse grupo, ele meio que salvou a minha vida, né, Aham. durante esse tempo, porque são mulheres muito inteligentes e a gente começou a montar, vamos fazer um clube do livro, e todo mundo lê o mesmo livro, conversar e tal. Então, elas se conheceram muito, e eu criei um laço emocional com algumas pessoas ali muito forte, que provavelmente se eu estivesse vivendo a vida do jeito normal, ele não se daria, né? Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que é muito de pessoas, né? Então eu sinto muita falta de estar perto das pessoas, de conversar, de trocar. E eu não sou tão boa com online, por exemplo, videochamada, assim, eu faço quase nunca. Aham. Eu gosto de telefone. Eu gosto de ligar, ouvir, porque senão eu fico preocupada se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu tô bagunçada, se a luz tá boa, sabe? Aham. Se eu tô só com a voz, eu relaxo e para mim Está é mais bonita e a fácil. luz está boa, pode ficar tranquila. Tá bom. E eu falei bastante no telefone, que é uma coisa que eu também fazia pouco e fiz bastante. Ficar assim, 1, 2 horas no telefone. Eu acho que desde a adolescência eu não tinha essa experiência de ficar tanto tempo conversando com alguém no telefone, assim.
Uhum. Mas ao mesmo tempo eu vi como algumas pessoas são muito ruins do online. Alguns amigos que eu tinha muito contato na vida, que eu basicamente não estou encontrando, e até tento, e aí, como é que tá? E tá tudo bem? Não dá para desenvolver, que são pessoas que não conseguem lidar muito com essa troca no online. São gente que é Mas bem isso em texto, em áudio, em em vídeo? qualquer coisa. A pessoa não é muito conectada mesmo, assim. É uma pessoa de gente, de rua, do rolê, e não dá para desenvolver muito, assim. Tem algumas pessoas que Mesmo no telefone. mesmo no telefone, né, nem atende, na verdade. E o contrário, e gente que você descobriu que, pelo contato, como você citou aí, esse grupo de amigas, mas ao mesmo tempo você deve ter tido contato com outras pessoas, sei lá, o contato acaba se intensificando por conta do que a gente está passando. Sim. É, algumas. Até eu já estava com algumas ideias de fazer os projetos novos, então eu comecei a conversar com várias pessoas que estavam pensando meio parecido. Meio que vamos tentar olhar para o futuro sem saber muito o que está acontecendo, mas vamos começar as conversas agora que a gente está com tempo. Foi basicamente isso, assim. Aham. Agora que eu estou com tempo, sem o corre do dia a dia, então eu coloquei algumas coisas que eu deixaria de lado, assim, como prioridade. E tem sido bem interessante, assim, até para aprender coisas novas. Você acha que essa é uma das coisas que a gente tem que fazer com... Acho, É isso, né? acho. Tirar os Eu planos acho. da gaveta e começar a executá-los. Com certeza absoluta, porque agora a gente está no momento em que a gente não tem muito o que fazer mesmo, né? Tipo, a gente não tem um poder de transformação tão grande assim a ponto de fazer as coisas acontecerem, né? Não Uhum. é que, por exemplo, eu estou com pouco trabalho entrando, que eu não estou sendo ativa, não estou indo atrás, etc. Porque está todo mundo passando por isso, sabe? O mercado inteiro está nessa. Uhum. Então, a gente, por exemplo, na Ideia Fixa, a gente aproveitou para fazer um site novo, para desenvolver uma campanha, um vídeo novo explicando melhor que a Ideia Fixa, que é uma coisa super complicada na cabeça das pessoas, coisas que a gente provavelmente não conseguiria fazer se tivessem todos os projetos correndo Claro. normalmente. Eu estou dedicando uma boa parte do meu tempo para fazer esse aplicativo, que eu acredito que vai ser uma coisa super interessante aí, que ele é basicamente um aplicativo para você fazer reporte de como você está se sentindo no seu departamento da sua empresa, assim, de uma forma anônima, né? E isso poder melhorar, na verdade, o trabalho. Aham. E comecei a pegar uns freelas de apresentação de PPT mesmo, que eu sou muito boa nisso, porque tem um monte de gente, por exemplo, tem um monte de gente fazendo curso online, fazendo palestras online, fazendo lives, curso. Então, eu comecei a fazer um monte de apresentação, que é uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, tiro de letra, e comecei a fazer isso como um trabalho B, assim, e tá super rolando. Um indica para o outro, que indica para o outro, indica para o outro. Ah, Então, foram acontecendo coisas comigo que normalmente eu não faria no meu dia a dia, que meio que me abriram os olhos para a gente ficar atento em coisas novas mesmo, assim, em assuntos novos, em outras possibilidades, porque às vezes a gente precisa de umas rasteiras dessa para se ligar. mas você também está pensando isso do ponto de vista pessoal? Tem coisas que, além do ponto de vista profissional, sei lá, aproveitar para melhorar a alimentação, ou para fazer mais exercício, ou ler Cara, tirando mais. o cigarro, que eu tô com problema. Tirando o cigarro, que eu estou com um problema muito grande para reduzir, por causa da ansiedade, eu acho que fazia muito tempo que eu não me cuidava tanto igual eu estou cuidando, assim. Eu realmente Uhum. tirei um tempo para olhar mais para mim. Nos últimos 2 anos eu estava meio largada, assim, sabe? Olhando muito para fora, para os outros, cuidando dos outros, do trabalho, e não tinha me deixado meio de lado, assim. Mas, de uma forma geral, eu acho que o que eu ando pensando é como eu não preciso de muita coisa mesmo. Aham, Acho que a ideia que está meio que se repetindo na minha cabeça eu sinto muita falta dos meus amigos, sinto muita claro. falta das pessoas que eu gosto. Então, por isso que eu penso em Curitiba, porque em Curitiba eu fiz faculdade lá, eu tenho uma base de amigos maravilhosa, tem muita gente legal que está por ali. Então, eu preciso estar numa cidade, por isso que eu não conseguiria ir para o meio do mato, por exemplo. Eu iria para o meio do mato se eu fizesse uma vila com todos os meus amigos por perto, Uhum. porque É a mesma coisa. sozinha eu não sou boa de ficar, não. Então, mas eu não preciso de muita coisa, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem uma super ambição de ter uma casa X, um carro Y e ter aquela roupa, essas coisas, assim. É, eu comecei a fazer uma coisa aqui maravilhosa, que é levar tecido na costureira e mandar a costureira fazer roupa para mim. Eu falei, cara, assim, eu queria só fazer isso, eu nunca mais ia
você deixa toda a grana na mão da costureira, você escolhe o pano que você quer, você faz do jeito que você quer e sai num preço super justo, sabe? E Aham. eu comecei a falar, putz, eu acho que eu quero, eu pelo menos, eu não acredito que vai todo mundo sair diferente dessa quarentena. Uhum. Eu conheço gente que está fazendo trade na bolsa e postando print de trade no Stories e é esse mundo que ele vive, tá nem se importando para nada, sabe? Claro. Mas eu, pelo menos, eu vi que o que eu desejo da vida é fácil, é acessível, assim, eu não preciso Você não de acha que tanto. isso está chegando para todo mundo? Não só essa realização em relação o que você realmente precisa, né? E aí eu acho que mais do que ter poucas coisas, eu acho que tem uma coisa da nossa relação com o dinheiro, todo mundo saindo menos de casa, saindo menos para almoçar fora, Sim, e se ligando quanto gasta e ao mesmo tempo sim, acaba aprendendo outras coisas em casa, né? E ao com mesmo certeza. tempo tem você falou assim, a gente pode fazer muito pouca coisa nessa época que a gente está vivendo, mas do ponto de vista macro, né? Se a gente pensar em Ah, termos. não, sim, é Pois disso que eu é. falo. Mas aí, Uhum. por outro lado, do ponto de vista micro, do ponto de vista pessoal, você está no total controle. É claro que as contas não estão fechando, o trabalho mudou completamente, a ansiedade por conta de todo o governo de merda, a quarentena que ninguém sabe quando vai acabar, mas ao mesmo tempo você pode passar por esse momento de fazer uma espécie de um revisionismo histórico seu, individual, para saber o que você conseguiu acumular até esse momento da sua vida e se você quer manter assim, né? Parece que é fácil falando, mas você tem que tentar equilibrar essas coisas. Você acha que Sim. isso e isso é uma coisa muito tem outra, você fica o tempo todo falando que eu sou muito otimista, né? Mas Mas eu eu sou tenho. também. Eu sei que você fala disso, eu estou cutucando justamente por conta disso. Porque tem um lado que, assim, todas essas transformações que, quando você vira e fala, a gente não consegue mudar nada na escala macro, a sensação é isso, fudeu, somos um mero Eu acho que peão. a curto prazo, não. Eu acredito em grandes mudanças, mas o tempo vai passar para a gente ver. Mas eu acho que está rolando e vai continuar rolando. Só que aí, na paralela, essas pequenas mudanças que já estão acontecendo, essas coisas que, sei lá, desde eu tenho visto uma série de amigos meus se descobrindo negros, sabe? De falar, nossa, cara, agora que eu consigo Me me toquei. ver como negro, sabe? Eu não me localizava nesse lugar. E para várias outras coisas. Essas pequenas revoluções que estão acontecendo, sempre em nível individual, ou familiar, ou pessoal, isso não repercute, isso não reverbera. Isso, no máximo, gera ali uma história de vida para algum site, para algum jornal, mas não rende trending topic, né? Não, Sim, não é pau. é uma revolução silenciosa, enquanto todas as merdas que a gente está vendo Hum. fazem barulho 1000 vezes mais alto do que o que está acontecendo. É E um aí bom ponto. eu queria que você falasse um pouco disso, assim, sobre a possibilidade, quando a gente fala de o novo normal da quarentena, que já é um clichê, Uhum. a gente não sabe o que vai ser isso, né? Porque a gente está mudando aí, cada mês que passa a gente olha, tipo, putz, eu achava que eu não ia aguentar esse tanto tempo, estou aqui eu já fazendo as contas, provavelmente eu vou passar pelo menos mais esse mesmo tempo nessa mesma situação. Só que, Sim. ao mesmo tempo, o que eu acho que é um novo normal, para ficar nesse clichê, diz muito mais respeito à transformação individual. Sim. Você acha que isso está acontecendo, pelo que você está vendo de contato com as pessoas? É que eu vejo muito mundos bem diferentes, né? Eu vim do interior de Goiás, né? Eu estou aqui no interior de Goiás. Então, e eu tenho a minha bolha em São Paulo, a minha bolha em Curitiba. É, a minha bolha é você e alguns amigos que compartilham de várias coisas, ideologias e pensamentos em comum. Uhum. Então, eu vejo
algumas transformações numa parte, e uma parte que eu acho que talvez seja a maioria, não vejo muito, sabe? Então, eu fico feliz de algumas pessoas estarem encontrando algumas coisas que não sabia. Você, por exemplo, tá falando que, né, tá adorando cozinhar, tá cozinhando bastante, tal, etc. Eu vejo muita gente. Eu, por exemplo, eu retomei o hábito de ler, que é uma coisa que eu tinha perdido durante a faculdade, assim, isso para mim foi maravilhoso. Eu li até agora 14 livros nessa Demais. quarentena. Eu tô lendo uma média de um livro a cada 4 dias, assim, sabe? E fácil. Eu cansei de ver filme ruim na Netflix e ficar perder 2 horas e falei, ai, que filme chato. Eu falei, cara, eu vou começar a ler. Aí comprei um Kindle, porque aqui não tem acesso, não tem livraria. E aí comecei a ler pra caramba e, meu Deus, como isso é uma coisa que eu sentia falta e nem sabia. Isso pra mim foi a Aham. melhor coisa pra mim dessa quarentena, foi, assim, retomar a literatura, assim, um prazer enorme, um aprendizado de um monte de coisa também. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar. Esses dias eu passei por uma situação, eu estava com a minha mãe, a gente foi numa cidade aqui perto, que ela foi no médico, e tinha um senhor, assim, falando assim, não morreu ninguém, não, isso é tudo mentira. Aí eu falei, ai, cara, não conversa comigo, não, senão a gente vai ter que brigar. E aí eu fico pensando, gente, que universo, sabe? Essas pessoas estão vivendo, assim, uma amiga contando que uma pessoa entrou na loja dela e falou que achou que as pessoas no hospital, na verdade, estavam matando as pessoas. Sabe, umas histórias tão surreais e tão absurdas. E eu fico, assim, eu acho que tem muita gente se transformando. Eu me preocupo com muita gente que já estava deprimida e está muito mais deprimida, né? Então, eu Uhum. tive contatos com algumas histórias, sei lá, umas 2 histórias de pessoas próximas que se mataram durante esse período. Então, mas assim, eu fico tentando me conectar com um amigo meu que fala assim, você tá bem hoje? Eu tô precisando de alguém que tá bem hoje. Então vamos conversar, porque hoje eu não tô bem, não. A gente Uhum. fica indo assim e tal, mas assim, o que eu vejo a gente está passando por um momento extremamente revolucionário que a gente vai ver mesmo o resultado disso, eu sempre chuto uma geração para frente, né? Para mim é 120 anos, né? Os Aham. velhos morrendo, as pessoas mais novas. Eu tive uma experiência esses dias que foi muito legal, que eu fui na casa de uma tia com a minha mãe, ela foi no médico, a gente visitou uma tia. E aí a tia tem uns 60 e ela tem um neto que tem 19. E ela defendendo o governo e ele tirando o maior sarro da cara dela, tirando muito. E eles estão na mesma base, mesma criação, né? Mesmos recursos e tal. Só que ele é de uma geração que não vai cair, sabe? Ele é uma geração que ninguém deles está falando ninguém morreu. Não, sabe? Não chega nesse ponto. Então, acho que às vezes quando eu tendo a ficar meio assim, putz, que merda, eu tento ter contato com gerações mais novas, assim, porque eu vejo coisas extremamente surpreendentes conversando com a molecada, com filhos de amigos, eles contando as histórias dos filhos e tal. Eu acho que, na verdade, assim, o que me alivia muito é pensar que o universo não é a gente, né? Não é o nosso tempo, não é o nosso umbigo. E isso me alivia um pouco pensar que, assim, a gente está evoluindo em umas coisas que não tem volta, sabe? Não tem volta o caminho dos negros ganhando poder e demora. Não tem volta o caminho das mulheres. Por exemplo, se for pensar como mulher, por mais que seja ruim ainda, ser mulher, ter um monte de percalço, não existe nenhum outro momento da história que a gente conheça, pelo menos, que foi tão bom ser mulher igual é agora, Claro. né? Uhum. Então, eu vejo as pessoas têm uma mania de achar que assim, agora estamos indo pro buraco, e agora é o buraco, e aí nunca mais vamos sair do buraco, e é esse o buraco. Eu falo, gente, não é assim que as coisas acontecem, né? As coisas vão para trás e para frente o tempo inteiro, elas estão indo para trás e para frente, algumas coisas vão, algumas coisas voltam, mas tem Uhum. algumas coisas que são um caminho sem volta, né? Vai para frente, né? Eu vejo que a gente Isso está que a gente passando por está esse. vendo politicamente é a reação a isso, né? Claro, na verdade é um bando de velho vendo um monte de ideia progressista que não vai ter volta na cabeça dessa molecada, que não tem como, sabe, a molecada no TikTok trolando o comício do Trump, sabe, isso aí é fantástico, sabe, isso aí é prova de que não tem como enganar porque a gente vive agora é uma crise cognitiva, né, acima de todas as coisas, né. É uma geração que não tem que sempre consumiu informação de uma forma que chega num jeito que uma hora tudo é verdade, né? O que vem no Zap é verdade.
O vídeo que está no WhatsApp é verdade. Então, é uma incapacidade de cognição que não adianta você conversar com a pessoa que ela não vai te entender, porque é uma incapacidade cognitiva mesmo. Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente está passando por um período que, infelizmente, a gente está vivo nesse momento e a gente tem que enxergar e passar por isso e tentar aprender o que dá para aprender e segurar a barra e fazer terapia online e ficar perto dos amigos, cada um segurando o jeito, cuidando das pessoas que estão perto de você. Mas eu acho que, assim, a gente vai ver as coisas melhorando aí daqui a uns 20 anos. Essa questão cognitiva, não, eu concordo contigo, e eu acho que a gente já está vendo esse exemplo aí do Trump com a molecada do TikTok, é um dos exemplos aí, sem levar em conta que o TikTok é um troco da China em relação ao Vale do Silício, né? Não custa lembrar isso, né? Até Sim. estão cogitando, os americanos estão querendo derrubar o acesso ao TikTok porque estão com medo desse imperialismo chinês, né? No dos outros é refresco, né? Claro. Mas tem outra coisa que você está falando aí que liga com outra coisa que você falou anteriormente, que é essa questão da crise cognitiva e o fato de você ter voltado a ler livros. Eu também tive esse problema, eu estou voltando a ler livro, mas o meu abandono dos livros deve ter, sei lá, uns 5 anos, e ele é muito ligado à internet, ao Sim, uso da sim. internet, ao celular, às redes sociais, e essa coisa de você ter tudo rápido, fácil, logo. Sim. E o livro não, né? O livro, por mais curto que seja o livro, ele vira e Divide. fala: "Espera aí, cara, vai esperar aqui o primeiro texto do livro, eu só vou explicar quem são os personagens. As coisas só vão começar no segundo texto. Aí no terceiro você vai entender o que eu quero fazer contigo." E a gente vive nessa realidade cada vez mais fracionada, né? O TikTok também é um bom exemplo nesse sentido. Só que aí vem a quarentena e joga a gente nesse lugar que a gente pode, quem pode, né? Ler livro, pode dedicar mais tempo a outras coisas que não necessariamente, do mesmo jeito que você estava falando de ideia fixa, se a gente está com muito trabalho, a gente não consegue arrumar o site. Se a gente está com muitas coisas nas redes sociais, no dia a dia, e as redes sociais, não só as redes sociais online, mas as offline também, né? O nosso circuito de amigos e tal, todas as coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba não conseguindo ter relações de longo prazo. Eu não estou nem falando de relações pessoais, mas de Sim. justamente relações cognitivas, né? Uhum. E cria essa sensação de que todo mundo quer tudo para ontem, né? A gente não sabe, a gente desaprendeu a complexidade das coisas. A gente acha que tudo é fácil de resolver. E é uma das coisas que está acontecendo aí com essa geração que você está podendo presenciar, dos mais velhos, negando aí, não, é o governo que está, são os hospitais que estão matando os doentes para beneficiar o governador do estado em detrimento ao Bolsonaro. Porque isso é uma resposta simples, né? Isso não é uma resposta que exige complexidade. Você acha que isso é reversível também? O que é A reversível? nossa capacidade, a gente poder voltar a pensar, eu não digo Claro. a sociedade, né? Mas tipo, pelo menos parte das pessoas que hoje estão presas ali entre likes e tweets, elas podem voltar a ter uma capacidade de pensar as coisas como problemas mais complexos. Ou isso é uma questão que já está pronta para a próxima geração. A nossa já é. Então, mas eu vou dar um exemplo que ele é muito técnico. Uma vez o meu computador ele pifou e eu fiquei só com o iPad. E eu não tenho iPad agora, mas na época ele era assim. Quando você abria uma janela, você carregava de novo a outra janela. Então, quando, sei lá, eu fazia um post, eu não conseguia estar aqui escrevendo um post e abrir uma janela de chat e conversar. Então, eu tinha que fazer o post meio do começo até o fim, porque senão eu perdia ele no meio. E isso me deu muito mais velocidade, mais atenção e mais foco por estar fazendo uma coisa de cada vez, né? Uhum. Eu acho que a gente tem esse problema que falam, né, que o lance de ter muitas janelas, ele diminui o QI, né? Que na verdade, né,
essa capacidade de você racionar, de pensar e realizar e pensar em coisas de uma forma mais complexa. O problema, se a gente consegue retornar, é se a gente quer, né? Se a gente acha que se a gente cria métodos, se a gente entende, nossa, agora eu entendi que eu consigo fazer mais coisas, que eu consigo, então eu vou me policiar para que isso continue acontecendo. Porque eu acho que a gente meio que esquece as coisas fácil e entra em outro ritmo muito fácil também, assim. Eu agora, eu nunca mais quero não estar lendo nada, porque é delicioso estar ter um livro para ler. Então eu acabei um livro e eu compro outro. Eu agora hoje comprei mais 2 porque eu já quero ler mais 2 coisas na sequência, mas é uma coisa que eu não vou deixar de lado. E o Kindle ele facilita muito, né, o objeto também. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa meio que de policiamento, porque eu acho que da mesma forma que a gente aprende, a gente meio desaprende fácil quando você tem um monte de coisa ali roubando a sua atenção, né? Policiamento e vontade, né, também, né? A Sim, gente com precisa certeza. perceber É um isso. método. É. Eu acho que a maioria das pessoas sequer percebe. E aí também tem a ver com outra coisa que você falou no começo, que é sobre essa coisa, eu preciso de muito pouco Uhum. para viver, né? Isso está falando especificamente em termos materiais. Mas em Sim. termos cognitivos também, né? Por que a gente precisa de tanta aba aberta? Por que a gente precisa de tantos perfis em tantas redes sociais? Por que a gente precisa de tantos contatos, né? Eu, por exemplo, nessa quarentena, deletei Facebook e Twitter. Eu estou nesse processo também. Eu deletei, porque eu quase não estou usando para ideia fixa, então eu falei, vou tirar férias um pouco. O Twitter, ele começou a me perturbar muito, porque para mim ele virou um novo Facebook, assim, sabe? Muita, sobe notícia ruim, todo mundo compartilhando a mesma notícia ruim. Até no Stories, uma hora, eu falei, cara, vou ter que começar a silenciar uns perfis, porque virou cidade alerta. Era um grande cidade alerta, toda a internet que eu abri era cidade alerta. Então, eu fiz um compromisso comigo no Instagram. Eu vou compartilhar coisas gostosas, um som, artista, taguear todos os artistas, aproveitar para divulgar o trabalho de todos os amigos que estão aí no rolê, músico e tal, etc. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aí, e porque eu acho uma rede bem legal. Eu gosto dos stories como um lugar de compartilhar conteúdo de uma forma legal, meio que bloqueei, tudo muito de política. Eu vou te falar que eu ando lendo poucas notícias, porque a notícia sempre chega na gente, né? Ela chega Claro. através de um grupo que eu tô e tal, então é Principalmente mesmo as más notícias, né? não, todas as más notícias chegam, Pois né? é, pois é. Então eu meio que cancelei porque eu falei, eu preciso de um pouco de alívio, porque assim, eu sei que eu não vou ficar alheia, porque algum amigo vai comentar, alguém vai me mandar o link, eu vou ver em algum lugar. É impossível eu ficar alheia dentro da minha bolha. Minha bolha vai me trazer. Mas eu saí dessa obsessão de ficar vendo a notícia. Eu vou te falando que é o único link que eu olho todos os dias é morte nas últimas 24 horas para ver se está diminuindo. E não diminui. Isso é a única Tristíssimo. coisa que eu vejo todo dia. É dose. Ai, cara, sofri. Mas você acha que as pessoas percebem isso? O Essa, quê? essa constatação. Porque, assim, eu estou nessa minha cruzada aí de tentar sair das redes sociais, né? Desliguei Uhum, meu Facebook, estou no processo de desintoxicação do Twitter, depois vou parar o Instagram. E é uma coisa uhum. que eu vou conversando com todo mundo sobre isso, e todo mundo fala, eu também preciso fazer isso, eu também preciso fazer isso, ou fala assim, não, nunca tinha parado para pensar o quanto que Isso isso me me traz isso, né? aflige. A Uhum. quarentena também trouxe isso, né, para muita gente. Mas você acha que as pessoas têm percebido isso? Que o Eu acho que quanto muita que as gente redes sim. sociais poluem tudo, a ponto de Sim, muita tirar gente. isso da vida delas? O Twitter foi muito Ian Black, que ficou na minha cabeça. Tipo, deleta o Twitter aí que você vai ver como sua vida vai melhorar. Uhum. Ele falou isso há muito tempo, aí eu falei, eu vou fazer isso mesmo. Mas assim, e é muito louco que quando você deleta uma rede social, você nunca mais sente saudade dela. Eu nunca mais senti, assim, um ímpeto de tipo, nossa, eu queria ter agora o Facebook ou o Twitter. Eu gosto do Instagram porque no Instagram eu vejo muito meus amigos também, né? Eu vejo a cara deles, eu vejo coisas deles e é um ponto de contato. No Instagram, basicamente, sigo artista e meus amigos mais próximos, assim. Uhum. Então, uma forma de eu continuar vendo eles ali, um lugar que eu acho legal para criar conteúdo. Mas né, essas redes de notícias, assim, nossa, eu vi como aquilo estava me deixando só aflita
de uma forma que nada ia mudar além de eu ficar muito mal e não vai adiantar nada. Eu não consigo trabalhar, não consigo pensar numa coisa nova, não consigo focar para ler um livro, não consigo fazer nada, assim, sabe? Eu realmente falei, cara, eu acho que eu vou tirar essa culpa de ser um pouco egoísta, de olhar um pouco para mim, sabe? Porque acho que agora também a gente vive num momento em que todo mundo tá querendo botar uma culpa de alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem muita culpa de muita coisa, Total. muita É culpa muito fácil a gente histórica de muita cair coisa. nisso também, né? Muita culpa histórica de muita coisa. Só que eu tento resolver muitas dessas coisas de ordem muito prática mesmo, né? E não ficar entrando nesse super trunfo das virtudes aí, saber onde eu posso ajudar e ser prática mesmo, saber onde eu estou só julgando o outro e apontando o dedo do outro e não fazendo absolutamente nada sobre nada. Eu falei, cara, eu vou olhar um pouco para mim, cuidar um pouco de mim, porque assim eu consigo cuidar melhor de quem eu consigo, conseguir mais trabalho para as pessoas, para mim também. Aham. Tô nessa. E tá fluindo. Você acha que tá rolando? Cara, eu tô bem. Eu passei os últimos 1 ano e meio, assim, com uma dificuldade muito grande de dizer eu tô bem, porque eu estava vivendo situações bem complicadas pessoalmente, assim, e agora eu posso dizer, assim, eu tô vivendo num mundo bem complicado, bem difícil. O mundo Claro. tá difícil, mas eu tô com um controle sobre as minhas emoções de uma forma que eu não tinha há muito tempo, assim. E você fala isso sem culpa. Porque eu já vi um monte de gente passando por isso, falando isso, mas tipo, meio assim, cara, eu tenho vergonha de dizer que estou bem durante a quarentena porque parece que eu tô tirando onda, né? E não é. Cara, eu não tô tirando onda nenhuma, sabe? Quem me conhece sabe onde eu tô atuando, o que que eu faço pelo todo, o que que eu faço pelo meu lado. Então, eu não sou uma pessoa que Não, fica eu não com estou nem necessidade, não. apontando culpa para você, eu estou falando só também como é exatamente o que você tinha comentado antes, né? A coisa de querem jogar a culpa para a gente. A gente não Não, pode nem não. falar que tô bem durante a quarentena, sabe? Tá uma merda. Eu sei quais são as minhas culpas e as minhas responsabilidades, e eu só penso assim, como que eu posso agir de uma forma prática em relação a isso, Aham. sabe? Nisso que eu me concentro. Mas, assim, eu acho que a gente não tem que se sentir culpado de estar bem. Nossa, é tão difícil você estar bem hoje em dia, tá tão fácil ficar com a cabeça bagunçada, sabe? Tá todo mundo tão sensível, e eu acho que quando a gente está assim, a gente acaba dando força para quem está perto, né? Eu acho que eu tô num momento também que eu fico o tempo inteiro perguntando pros amigos. E aí, fazendo, eu falo que é manutenção do amor e do cuidado. E aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? Precisando de alguma coisa? Aí falo, converso, vejo, mando fazer terapia, vejo o que eu posso fazer, emprestar uma grana, enfim, cada um resolvendo questões das pessoas da forma que eu posso, mas assim, fazia muito tempo que eu não podia olhar para mim. Muito tempo, fazia muito tempo que eu não podia olhar para dentro de mim e lembrar quem eu sou, do que eu gosto, sabe? Lembrar que eu fico muito bem sozinha. Sabia que eu fico assim, apesar de eu gostar muito de gente, eu me divirto muito sozinha, com a minha própria cabeça, com as coisas que eu gosto de fazer, jogando buraco no celular. Eu consigo passar muito tempo comigo e sem estar aflita, sem estar ansiosa. E aí, como eu não posso realmente fazer coisas, não posso sair de casa, não posso ir no rolê, então eu não estou ansiosa porque eu não estou indo nesse show, porque eu não estou fazendo isso, porque eu não estou fazendo aquilo. Eu entrei num ponto de resignação, na verdade, assim, com agora, que é um estado de presença que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de conseguir. Eu sempre Uhum. estava pensando o que eu vou fazer no futuro, o que eu vou fazer ali, né? E agora eu tô num momento que eu tô sendo obrigada a estar no presente, porque eu não fazendo uns planos para o futuro de leve, assim, mas tô bem como eu há muito tempo não estava. E Sem, você acha que tem a ver com o fato de você ter saído de São Paulo? com certeza absoluta. Os 15 primeiros dias, quando você estava em São Paulo, não tinha caído essa ficha. Nossa, não, na verdade, assim, eu tava na casa com os amigos e aí e tudo fechado, né? Fechou a área de convivência no prédio, porque eu sempre fiquei ali, tem um lugar ali para você ficar ali embaixo e tal, etc. E fechou tudo. Aí começou a fechar parque, né? Começou a fechar tudo. Aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou para aí. E aqui, apesar de também estar tendo vários casos e tal, etc.,
querendo ou não, eu tenho um pouco mais de liberdade. Eu não encontro pessoas, né? Eu não tenho mais amigos aqui, assim, eu não tenho um convívio social aqui. Muito de leve, no mercado, às vezes, essas coisas. Mas tem uma lagoa aqui perto que eu consigo andar, eu vou bem cedinho, quase não tem ninguém, assim, sabe? Tipo, não Uhum. vejo humanos. Em São Paulo eu ia me sentir como muitos amigos, assim, principalmente tem um monte de amigo que mora em lugares horríveis em São Paulo, sabe? Com lugares que mal tem janela, assim, sabe? Estão sufocados, estão presos, estão em umas situações, assim, péssimas, assim. E eu acho que, assim, o fato de eu ter vindo para cá realmente, assim, foi decisivo para eu estar nesse estado, assim, porque eu estou numa cidade muito pequena, é, onde eu tenho muito pouco e preciso de muito pouco, só que o que eu tenho aqui é o suficiente. Eu tenho minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, perto de mim, e ela estava tendo umas crises de ansiedade quando eu cheguei aqui, e meio que ajudei como eu pude nesse processo e tal. E agora ela está bem melhor, fico feliz de. Inclusive, estou indo agora com uma sensação de missão cumprida, parece que agora ela tá melhorzinha. Tá melhor, né, mãe? E, mas assim, e nisso aí eu vi também, sabe? São Paulo é uma cidade que sufoca a gente, né? Que prende a gente. Você está no meio de um monte de prédio, você está numa situação de pressão muito grande. E sei lá, né? Eu não acredito em muita coisa, né? Eu não acredito que depois que eu morro nada acontece, para mim só apaga a luz e tal, etc. Então eu quero viver esse tempo que eu tenho de vida da forma mais agradável possível. E tem outra coisa que você falou que me lembrou de uma entrevista do. Eu vi uma entrevista com o Tarkovsky, que ele comentava que é importante que os jovens aprendam a ficar sozinhos, não pela Uhum. solidão em si, mas por aprender que ficar sozinho. Como é que ele falava? Você não pode se chatear consigo mesmo. Você tem que ser Sim, uma pessoa interessante o suficiente para, caso você fique sozinho, você consiga se entreter com o que você tem, com o que você sabe. É um pouco isso, né? maravilhoso. Maravilhoso isso. Isso é muito verdade. E é meio isso, né? Esse Muito. aprendizado que estamos todos passando, né? E aí isso explica também, inclusive, o fato de muita gente estar na rua, festejando a morte. São pessoas que não conseguem conviver com elas mesmas. Muito mesmo. Uhum. Então, de um jeito ou de outro, tem que deixar extravasar isso do pior jeito possível. É verdade. E fora ideia fixa e esse aplicativo, quais são os próximos planos futuros? Só essa volta para São Fazer um Paulo? documentário. Eu quero fazer um documentário. Oh, como assim? De quê? Eu falo, né? Quando na literatura eu só leio ficção. Eu não gosto de ler teoria e não gosto de ler. Eu gosto de ler histórias inventadas na literatura. O que Já você no está lendo? cinema, Deixa eu abrir o parênteses rápido. Você leu 14 livros. Fala aí, dá aí os 3 melhores aí. os melhores. Eu nunca tinha lido Laranja Mecânica, né? Que eu demorei Nossa, séculos. demais, meu. Eu Eu quase demorei séculos traduzi. com livro, né? Você tem um livro, você tem um filme maravilhoso. Aí eu falei, gente, mas quando eu li o livro, eu falei assim, o Kubrick não teve trabalho, tava tudo naquele livro, né? O E livro ao é mesmo tempo fantástico. não, né? Ao mesmo tempo tem uma mudança É, drástica. tem, mas na verdade ele foi esperto que o final dele é muito mais cinematográfico, né? Então foi um pulo ali. Eu não tinha lido nada do Murakami, Harumi Murakami, que é um cara que está com, né, um hype enorme dele agora. Eu li um chamado Kafka Beira-Mar, que eu amei, achei excelente. Acabei de ler, junto com essas minhas amigas, um livro chamado Kindred, de uma escritora Eu ouvi americana falar. chamada Octavia Butler, que é uma escritora de ficção científica negra, e ela tem esse lance de viagem no tempo, né? Todo esse ambiente, só que ela fala muito de racismo, de escravidão, de preconceito junto disso. É muito didático. Eu fico pensando, cara, às vezes eu fico vendo esses vídeos textão, sabe, te ensinando, tentando te ensinar alguma coisa, tentando fazer você se colocar no lugar das pessoas, ter empatia. Eu falei, cara, as pessoas deviam ler esse livro, porque você está acompanhando uma história através da personagem que é protagonista. Então não tem como você não criar empatia, então você sofre muito junto e é Uhum. maravilhoso, recomendo muito. Que mais? Eu li a Sangue Frio, que eu nunca tinha lido. Que livro fantástico. Fiquei passado com aquele livro.
Boas Nossa, eu li tanta dicas. coisa. Mas foram boas. Não, só curiosidade, deixa eu dar uma dica para você, porque do Murakami, o único livro que eu li, eu sou completamente apaixonado por esse livro, que é uma trilogia chamada 1Q84. Ah, tá. Nossa, Era minha segunda opção, na verdade, mas eu ainda vou ler esse. vai fundo, depois me conta. Mas fechando parênteses e voltando, você gosta de Documentário. ler livro de ficção no Eu cinema? gosto de ver filmes de verdade, isso. E Uhum. aí, porque o cinema, de uma certa forma, de um tempo para cá, tem me desapontado um pouco, e aí eu comecei a ver muito documentário, porque eu acho que tem tantas histórias fantásticas de vida real que me deixam muito interessada. E a E gente está aí, numa era de ouro do documentário, né? A quantidade de documentário com bom, certeza, assim, é absurda. com certeza, com certeza. Infinitos. E aí eu tenho uma grande amiga que é a Iris Fusaro, e ela também completamente viciada em documentário. E aí um dia, eu vou te mostrar isso depois pessoalmente, porque eu não posso contar essa história, que ela é segredo. Mas eu caí sem querer, sabe essas coisas de pesquisar, de entrar no link, de entrar no outro link, de entrar no link, de entrar no link. Eu caí numa página completamente absurda de uma pessoa anônima, que me levou um personagem fantástico para um documentário. E aí eu falei, cara, eu gostaria de fazer um documentário, porque eu já assisti tanto documentário e eu tenho uma força-tarefa tão muito foda perto de mim, de gente que faz roteiro, que filma e tal. Eu acho que dá para montar uma equipe para fazer um documentário lindo, porque no Brasil ainda eu vejo histórias muito boas, mas qualidade estética muito ruim ou mal contadas. Então, o meu objetivo é fazer um documentário bom e maravilhoso. Mas isso pós-pandemia, né? Isso você não vai fazer durante a Ah, quarentena. não, claro. Agora é impossível. O que a gente começou a fazer agora é pesquisar o que a gente tem consegue dessa história à distância, até para entender se dá um curta, um médio, um longa, sabe? Quanto Mas de por enquanto material. só tu e a tua amiga, vocês não estão montando a equipe ainda não. Já conversei com alguns amigos da área, algumas pessoas já falaram, quando já dei a sinopse da história, as pessoas falaram, topo, tentar junto com isso aí. Um amigo que é jornalista, um amigo que é diretor de fotografia, então é uma história muito foda. Então as pessoas falam, quero contar essa história aí. Demais. E você tocou num ponto aí que também é um assunto que eu estou vendo, não sei o quanto você está vendo aí surgir no horizonte. Ah, um link que vai dar no outro link, que vai dar no outro link. E ao mesmo tempo essa coisa começou a me surgir no horizonte à medida que eu fui falando em não quero sair das redes sociais, que é a Uhum, volta da velha internet. A uhum. internet moleque, a internet arte, a internet dos sites, né, que a gente está fora das redes sociais. E ao mesmo tempo a gente tem sempre esse ciclo, né, de a cada 20 anos as pessoas que eram jovens e adolescentes na época em que determinada coisa aconteceu, 20 anos depois elas estão em outro lugar, numa outra situação e conseguem retomar isso. Assim, esteticamente, se eu for parar para pensar, são os anos 50 sendo redescoberto nos anos 70, os anos 70 sendo redescoberto nos anos 90 e por aí vai. Será que a gente volta para aquela internet? Será que ela é possível? Já era, não dá mais. Impossível. Impossível porque a cabeça da galera nova é que comanda aí, né? A gente vai morrer. A gente é velho. A gente já era. Mas nem Sabe o como que pode essa. acontecer? Ah, Não, eu acho que não tem. Eu acho que assim. Eu acho que talvez exista alguns saudosismos com algumas coisas e tem algumas coisas que voltem um pouco mais. Mas, cara, quantas pessoas leem um texto um pouco maior hoje em dia? Às vezes nem gente da cidade mais, sabe? Que já tá tão com o negócio que você falou logo no começo ali, que é tudo rápido, fácil, sim. resumido, mastigado, sabe? Que eu não sei, às vezes eu acho que eu acho que eu e você, a gente tem muita coisa em comum que é gostar de se aprofundar nas coisas e etc. Mas eu acho que a gente realmente é exceção e eu acho que dá para, às vezes, ser resumido e passar informação também de outras formas interessantes. Só que, não sei, eu acho que voltar a uma coisa como era. Eu fico pensando muito nessa molecada que tem 20 anos. Na hora que eles descobrirem como era a internet antes, e, tipo, só tinha o site, não tinha nem a caixa de comentário. Eu vou criar isso, eu não quero um perfil na rede social, eu vou criar um site, um blog. Eu não sei, eu estou vendo isso aparecendo no horizonte de alguma forma. Não sei se a gente Ah, volta a eu não ver sei. o bebê dançando, o gifzinho lá, mas
Sei lá se isso... Sei lá, também tem um pouco de torcida minha. Obviamente, um saudosismo. Eu acho que é uma torcida sua, mas eu acho que nisso aí eu não acredito, não. Eu falo que eu vou virando, né? Eu vou acompanhando as gerações. Eu já sou geração Z já. Já fui milênio, agora já estou no Z, porque eu gosto muito das coisas novas. Quando eu descobri o TikTok, eu amei o TikTok. Agora eu meio que enjoei. Mas quando eu descobri, eu amei, porque ele, para mim, era um contraponto do Instagram. Só que agora ele está virando Instagram e eu já não gosto. Que é o plástico perfeito, a foto com a luz linda. Eu gostava de ver a galera fazendo vídeo engraçado com essas paredes de reboco bem BR mesmo, bem true, sabe? O jeito que a gente é, só que aí o algoritmo começou a privilegiar mais gente bonita, branca, loira, rica. E aí eu acho que perde a essência do que era uma coisa que era para ser muito mais legal, é uma coisa mais verdadeira. Mas eu sempre acompanho os formatos novos e eu trabalho com comunicação, né? Eu decidi que eu não julgo mais. Eu observo, tem umas coisas que eu gosto mais, umas coisas que eu gosto menos, mas uma coisa que eu evito muito é falar, no meu tempo, era muito mais legal antes. Eu evito muito, porque eu falo que, assim, ser velho não é opcional, mas ficar obsoleto é opcional. Então, a minha batalha no envelhecer vai ser não ficar obsoleta. É isso, e não ser uma velha chata. São os meus objetivos. Bons objetivos e um bom jeito de terminar esse papo. Eu adorei, viu, Janara? Acho que Eu também. deu para dar uma bela geral aí nas coisas que você está fazendo, também a gente discutir um pouco esse momento bizarro que a gente está passando. Queria agradecer aí, já está no ar e vamos falando. Quero saber também depois aí da história do filme e tal. Falando. Vou te falar. Beijão. Beijo, saudade. Também. Tchau, tchau.